Bom, boa noite. Nesse momento, vamos dar início à nossa primeira videoaula em educação. O vídeo corresponde ao vídeo da etapa 1, onde nós vamos falar um pouco sobre pesquisa científica. Sou o professor José Rodrigo Souza de Lima, DNU, e estou aqui para contribuir com vocês no quesito que diz aí sobre pesquisa científica, tá bom? Conceito de tipo de pesquisa científica. Bom, a pesquisa científica nada mais é do que a atividade nuclear da ciência, ou seja, sem ciência não há progresso. A metodologia científica, o que nós estamos estudando agora nesse momento, que nós vamos dar início, nada mais é do que a aproximação da teoria com a realidade, tá? E onde essa pesquisa ela é um processo permanente, inacabado, constante e dinâmico. Ou seja, galera, não tem como eu falar, de pesquisa sem falar de ciência, beleza? Ou seja, a pesquisa ela é a parte principal da ciência, porque é através da pesquisa científica que fazemos ciência, tá? E por que nós falamos que ela é um processo permanente, acabado e está em constante e dinâmico? Porque toda vez que você faz uma pesquisa, que você chega a um resultado, alguém vem e vai fazer pesquisa, vai aprimorar. Por isso que a gente diz que ela é sempre dinâmica, a pesquisa ela nunca está acabada, você sempre pode ir além. Exame minucioso realizado com o objetivo de resolver um problema. Tá? Problema esse que é a chave da pesquisa, beleza? Ou seja, onde nós vamos recorrer a um procedimentos científicos. Então, quando a gente fala em pesquisa, nós vamos estudar alguns tipos de pesquisa. Primeiro, nós vamos estudar esses tipos de pesquisa quanto à abordagem. Quanto à abordagem, a primeira que nós vamos ver é a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa qualitativa ela não se preocupa, tá, com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. Tá? Ela busca também explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantifica os valores. Ou seja, não são suscitados de interação e se valem de diferentes abordagens, tá? Ou seja, galera, a pesquisa científica ela é muito usada ali no meio social, tá? Onde nós vamos estar estudando ali a fala de pessoas, pesquisas bibliográficas, nós vamos estudar ali livros que já foram escritos por autores diversos. Então, assim, a pesquisa qualitativa ela vem muito da área das ciências humanas, das ciências sociais, beleza? E falando ainda de pesquisa qualitativa, ela tem como objetivo, ela tem como objetivo a amostra e é de produzir. Ela tem como objetivo o objetivo da amostra dessa pesquisa qualitativa nada mais é do que produzir informação. Seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas informações, beleza? Uma amostra nada mais é do que um conjunto de dados coletados ou selecionados de uma população estatística por um procedimento definido, tá? Então não tem como eu falar, galera, de pesquisa qualitativa se eu não falar de uma amostra. Toda pesquisa ela precisa de uma amostra, tá? E aí nós vamos ver mais lá na frente, quando a gente tiver mais maduro um pouquinho em pesquisa científica, vamos ver um pouquinho sobre o que é essa amostra, tá bom? Atuação, tá? As áreas como psicologia e educação. Hoje nós vemos muito as pesquisas em educação, realizar pesquisas qualitativas.
tá? A pesquisa qualitativa também, galera, ela é criticada por seu empirismo e pela sua subjetividade e pelo seu envolvimento emocional do pesquisador. Ou seja, o pesquisador, quando ele está em campo, ele não pode se envolver para campo pesquisar, e o pesquisador ele acaba o quê? Se envolvendo, né, com aquela amostra, né? Assim, é muito comum isso no meio científico. Então, assim, o pesquisador ele não pode, tá, se envolver emocionalmente com o que está sendo pesquisado. Falando das características da pesquisa qualitativa, nós temos como a objetivação do fenômeno, tá? Hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, tá? A precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno. Nós temos que ver também a observação social e o mundo natural. Quando a gente fala em pesquisa qualitativa também, galera, nós temos que falar de riscos e limites. Confiança no investigador como instrumento de coleta de dados, falta de detalhes sobre o processo através dos quais as conclusões foram alcançadas, falta de observância de aspectos diferentes, sobre um enfoque diferente, tá? Possível quando ele estiver em campo pesquisando, ele precisa observar das diferentes formas, dos diferentes ângulos, tá? Para que isso não venha ficar com falhas, para que isso não venha dar margens às pessoas, né, quando lerem a pesquisa, falarem, poxa, mas poderia ter sido feito dessa forma, poderia ter sido analisado ou observado desse jeito. Tá? Então, o pesquisador ele precisa ser muito minucioso, ele precisa anotar, tá, as observações, ele precisa levar o seu diário de bordo. É muito importante o pesquisador ele andar com o seu caderno ou com o seu diário de bordo no momento que ele estiver na pesquisa em si, tá bom? E aí, quando a gente fala em pesquisa qualitativa, né, nós vamos ver aqui com que frequência você assiste filme, tá? Sempre, muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes ou nunca. Na pesquisa qualitativa, de todos os filmes que você já assistiu, qual foi o que você mais gostou? Olha a diferença, né? Ela pode ser qualitativa ou quantitativa, tá? Qualitativa, você vai abordar mais a questão da fala, tá? Da objetividade. Tá? Na quantitativa você vai conseguir mensurar o que está sendo pesquisado através de números. Quando a gente vem aqui falar um pouco sobre pesquisa quantitativa, tá? Os resultados da pesquisa quantitativa eles podem ser quantificados, como eu falei anteriormente. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados eles são tomados como se constituísse um retrato real de toda a população alvo da pesquisa, ou seja, nós vamos conseguir quantificar essa população, tá bom? Nós vamos separar ali uma porção que a gente chama de amostra daquela população para poder fazer então da quantificação desses dados da pesquisa quantitativa. E lembrando que esses dados, quando nós podemos jogar ali em programas onde ele vai nos dar a média, tá? Ele vai nos dar a mediana e vários outros conceitos aí, tá? Então a gente tem uma diferença muito grande aí entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Quando a gente fala em pesquisa quantitativa, tá, nós estamos recorrendo a uma linguagem mais matemática, né, para descrever as causas de um fenômeno, as relações, né, entre variáveis. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa ela que poderia conseguir isoladamente. Ou seja, quando nós usamos o método quanti-quali, tá,
nós estamos tentando fazer com que aquela pesquisa ela fique mais completa, mas isso não quer dizer que se eu usar o método só quantitativo ou qualitativo, né, abordagem ou quantitativa ou qualitativa, essa pesquisa ela não vai poder ficar completa. Mas hoje muitos autores, muitos pesquisadores estão usando o método para que ela fique mais exata, tá? Que ela fique mais detalhada. E aí a gente vem aí ver algumas diferenças, né? Quanto ao aspecto, nós vamos ter aqui a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Vamos ter alguma diferença entre elas. Vamos supor o enfoque na interpretação do objeto. Na pesquisa quantitativa ele é menor, na pesquisa qualitativa ele é maior. Ou seja, querendo ou não, a importância do contexto do objeto pesquisado. Na quantitativa ele é menor, na qualitativa é maior, tá? A proximidade do pesquisador em relação aos fenômenos estudados na quantitativa é menor e na qualitativa, querendo ou não, é bem maior, tá? O alcance do estudo no tempo. Na quantitativa é praticamente instantâneo. Na pesquisa qualitativa nós vamos ter um intervalo maior para essa pesquisa, tá? Quando a gente fala em quantidade de fontes de dados, a pesquisa quantitativa ela nos dá uma variáveis, tá? Do ponto de vista do pesquisador, na pesquisa quantitativa a gente vai ter aí o externo, a organização, aí na qualitativa nós vamos ter aí o interno, a organização. No quadro teórico e hipóteses. Pesquisa qualitativa, menos estruturado essas hipóteses, tá? Então aí a gente já começa a ver algumas diferenças entre essas fontes, né? Entre essas coisas que são abordadas, tanto numa como na outra, beleza? Isso aí foi tirado aí da Fonseca, 2002, é um cara que fala muito sobre pesquisa, ele aborda muito essa diferença entre pesquisa quantitativa e qualitativa. E quando a gente fala aí na abordagem, tá? A pesquisa quantitativa e a pesquisa entre o método, tá? Tanto o método quantitativo quanto o método qualitativo. Na pesquisa quantitativa, nós vamos ter aí conceitos, tá? Ela inicia com ideias preconcebidas do modo pelo qual os conceitos estão relacionados. Ela utiliza procedimentos estruturados, tá? E instrumentos formais para a coleta de dados. Ela coleta os dados mediante condições de controle, tá? Ela enfatiza a objetividade na coleta e na análise dos dados. E também a gente vai analisar os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Tá? A pesquisa qualitativa ela tenta o quê? Compreender a totalidade do fenômeno, mais do que focalizar os conceitos específicos. A pesquisa qualitativa ela possui poucas ideias preconcebidas e tá? A pesquisa qualitativa também, galera, ela coleta dados sem instrumentos formais e estruturados. Na pesquisa qualitativa, ela não tenta controlar o contexto da pesquisa, e sim captar o contexto na totalidade. A pesquisa qualitativa ela enfatiza, né, o subjetivo como meio de compreender e interpretar as experiências. Ela também analisa a informação narrada de uma forma organizada e a pesquisa qualitativa ela nos dá um viés para pesquisar, onde o pesquisador ele não vai estar engessado, tá? Na pesquisa quantitativa, geralmente o pesquisador ele vai com instrumentos para coletar esses dados. Na pesquisa qualitativa, não. Ele pode ir com instrumentos semi-estruturado, tá? Ele pode ir com questionário, ele pode ir com uma máquina fotográfica, um gravador de voz,
tá? Não fica tão... Quanto à natureza da pesquisa, vamos ver aí a pesquisa básica. O que é essa pesquisa básica? Ela é o objetivo que gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, tá? Sem aplicação prática prevista, envolve verdades e interesses universais. Por exemplo, um exemplo disso: estudos sobre biologia molecular e química orgânica. São exemplos aí básicos, né, de pesquisas básicas. O objetivo que é gerar conhecimento para aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos, e também ela envolve verdade, da taxa de abortos em leitoas. Tá? Nós vamos ter aí o desenvolvimento de medicamentos. Também. A pesquisa aplicada, ela é uma pesquisa onde o pesquisador ele vai aplicar aquilo na prática, tá? Isso a gente vê muito aí na questão dos laboratórios, tá bom? Há pesquisas onde o pesquisador vai pesquisar aí com ratos, tá? Geralmente eles vão pesquisar a questão medicamentosa para ver o efeito desse medicamento sobre aquela determinada patologia, beleza? E aí quando a gente vem aí para a pesquisa exploratória, né? Isso quando a gente já fala aí quantos objetivos dessa pesquisa, esse tipo de pesquisa ele tem como objetivo o quê? Proporcionar maior familiaridade com o problema. Isso aí nós vamos ver depois, né? Todas as partes da pesquisa, como formular problema, introdução, tema, tá? Então, o objetivo dessa pesquisa nada mais é do que proporcionar maior familiaridade com o problema que gerou essa pesquisa, ou seja, com vista a torná-la mais explícito. Um exemplo disso aí é como as equações diferenciais numéricas ela auxiliam no entendimento das doenças congênitas, tá? E a gente vai ter outros vários exemplos também, beleza? Quanto aos objetivos, nós vamos poder ter aí, ó, a pesquisa exploratória também, que é uma pesquisa muito utilizada, tá? Por quem está fazendo TCC, dissertação também. A maioria dessas pesquisas ela envolve o quê? Levantamento bibliográfico, entrevista com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, análise de exemplos que estimulam a compreensão, tudo isso aqui a gente vai ver lá no livro de Gil, tá? 2007. Essa pesquisa também ela pode ser classificada como pesquisa bibliográfica ou estudo de caso, beleza? Mas o nome dela é pesquisa exploratória, tá? Quanto à pesquisa descritiva, para Trivinos 87, a pesquisa descritiva ela exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja se pesquisar. Tá? Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva, estudo de casos e análise documentais. Bom? Pesquisas explicativas. Nós vamos ter aí esse tipo de pesquisa, onde ela se preocupa em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Isso é um conceito de Gil também, 2007. Ou seja, esse tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos. Tá? Pesquisas desse tipo podem ser classificadas como experimentais também, tá bom? A pesquisa experimental, tá? Quando a gente já vai ali quanto aos procedimentos da pesquisa, nós vamos ter ali o estudo que segue um planejamento rigoroso, tá? As etapas da pesquisa ela iniciam pela formulação exata de um problema controladas que atuam no fenômeno estudado, ou seja, o fenômeno que vai ser estudado ali pelo pesquisador ele precisa ser controlado. E aí a gente vai começar a levantar. Tá? Nós vamos começar a levantar o problema que vai gerar essa pesquisa, tá bom? Tudo isso aí nós vamos ver mais adiante. Portanto, a pesquisa experimental ela consiste em determinar um objeto de estudo, tá? Selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciar, definir as formas de controle,
tá? E de observação dos efeitos que a variável produz naquele determinado objeto que está sendo pesquisado. Sendo assim, a elaboração de instrumentos para a coleta de dados deve ser submetida a testes para assegurar sua eficácia e medir aquilo que a pesquisa se propõe a mensurar, tá? Ou a medir. Vamos pesquisar, nós acabamos fazendo ali o pré-projeto, tá? Onde nós podemos também fazer ali um projeto piloto, tá? Para assegurar se tudo vai ocorrer bem e aí partir para a pesquisa propriamente dita, tá bom? Que é para que não venha a ocorrer de ter erros na pesquisa. Tá? Então o projeto piloto ele é muito interessante para que o pesquisador ele possa aplicar, tá? Aquilo ali na íntegra e não venha errar quando experimental. Ela pode ser desenvolvida em laboratório, tá? Onde o meio ambiente ele pode ser criado, campo onde são criadas condições de manipulação de sujeitos nas próprias organizações, comunidades ou grupos. As pesquisas experimentais apresentam com 2 ou mais grupos homogêneos, denominado que a gente chama de experimental e de controle, tá? Comparam-se os 2 grupos para avaliar as alterações. Ou seja, isso a gente vê muito, a gente viu isso aí recentemente, que foram os testes das vacinas, tá? Onde eles aplicavam o que a gente chama de placebo, tá? Num grupo, e no outro eles aplicavam a vacina. Só que quando eles separam esses 2 grupos, tá? O grupo placebo não sabe que ele está recebendo placebo, tá? E nem o grupo controle também. Eles não sabem que eles estão recebendo a vacina propriamente dita. Mas aí eles vão controlar. Isso aí é uma variável que eles vão controlar. Eles vão saber quem é controle e quem é placebo. E depois eles vão comparar. Olha, tal. Então aí eles vão chegar às conclusões, né? Se esse medicamento realmente tem efetividade, tá? Se ele pode ou não, né, ser produzido, mas até chegar na produção em massa, eles vão começar a testar em animais, tá? Para depois chegar nos seres humanos. E aí, quanto ao procedimento ainda, galera, nós temos uma pesquisa também que é muito comum no meio aí para quem está terminando TCC, essas coisas, que é a pesquisa bibliográfica. Tá? Essa pesquisa ela é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicada por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de websites. Tá? Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pequena pesquisa bibliográfica que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto, né? Ou seja, nenhum tema que vocês levantarem na pesquisa de vocês vai ser inédito, tá bom? Alguém já falou disso, tá? Então é por isso que geralmente antes, tá? Você vai escolher seu tema, você vai começar a fazer um levantamento bibliográfico sobre esse tema, tá? Tudo aquilo que já foi falado sobre esse tema para você poder, tá, se embasar cientificamente e começar também a falar daquele determinado tema. Qualquer trabalho científico, galera, inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, isso não tem dúvida, tá bom? Que permite ao pesquisador conhecer um pouco mais sobre o assunto que ele está pretendendo estudar. Quanto à pesquisa documental, ela é diferente, tá, da pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental ela trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não sendo fácil por vezes distingui-las, mas a pesquisa bibliográfica ela utiliza fontes constituídas por material já elaborado, códigos, tá, programas de pós-graduação também, onde você vai lá onde estão depositadas as teses, as dissertações, os TCCs, tá?
Então, a pesquisa documental, ela recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, tá? Cartas, filmes, fotografias, pinturas, tá? A própria tapeçaria, relatórios de empresa, vídeos de programa de televisão e etc. Isso aí tudo quem fala pra gente é Fonseca 2002. E aí quando a gente vem para a pesquisa de campo, que é uma pesquisa sensacional para quem, né, ela é onde o pesquisador realmente ele vai se envolver com a pesquisa, tá? Ele vai se envolver com aquilo que ele está se propondo a pesquisar. Ela caracteriza pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica ou a documental, se realiza a coleta de dados junto a pessoas, né, com post-fato, pesquisação, pesquisa participante, tá? Isso aí tudo nós vamos ver aí no livro de Fonseca 2002, tá bom? A pesquisa ex-post-facto, ela tem por objetivo que investigar possíveis relações de causa e efeito entre um determinado fato, tá? Entre um determinado fato identificado pelo pesquisador e um fenômeno que ocorre posteriormente. A principal característica desse tipo de pesquisa é o fato de os dados serem coletados após a ocorrência dos eventos, tá? Ela é utilizada de nem sempre ser possível manipular as variáveis necessárias para o estudo da causa ou do seu efeito. Isso aí quem traz para a gente é Fonseca 2002, também lá na página 32 do livro dele. Tá? E falando ainda de pesquisa ex-post-facto, nós temos como exemplo desse tipo de pesquisa, né, pode-se citar um estudo sobre a evasão escolar, tá? Quando se tenta analisar suas causas, beleza? A pesquisa de levantamento, tá? Fonseca 2002, galera, ele aponta que esse tipo de pesquisa ele é utilizado em estudos exploratórios e descritivos. Tá? O levantamento pode ser de dois tipos, levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população, beleza? Também, né, designado aí como censo. Isso aí a gente vê, tá? Todo ano quando a gente tem aí a amostragem, né, do censo demográfico aí do nosso estado, tá? Onde o IBGE lança para campo aí os seus pesquisadores, onde essa galera vai fazer o levantamento ter diversas variáveis ali que eles podem estar explorando nessa pesquisa, tá? Direto da realidade, como a economia e rapidez e obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam uma riqueza na análise estatística, tá, desses dados que estão sendo pesquisados. Ou seja, na pesquisa, quando a gente vai fazer uma pesquisa de levantamento, de tempo e tendo ali a questão também da rapidez, beleza? Essa obtenção dos dados agrupados em tabela, elas nos possibilitam uma riqueza na análise estatística. Por quê, galera? Porque nós vamos ter ali, em pouco tempo, não sei se vocês já perceberam, mas todo ano os recenseadores, né, do IBGE passam aí nas nossas casas, tá, para fazer a questão do censo demográfico, sendo que quando eles vêm, né, com aquele tablet para pesquisar, eles não trazem só uma pergunta, tá? Geralmente eles trazem pergunta ali sobre a questão de quantas pessoas tem na casa, quantas pessoas moram na mesma residência, tá? Isso quer dizer o quê? Que eles vão ter vários dados, tá, para pesquisar e para levantar ali numa mesma pesquisa, tá?
do livro dele, ele nos diz que essa modalidade de pesquisa ela é amplamente usada nas ciências biomédicas e sociais. É muito comum, galera, a gente ver esse tipo de pesquisa, principalmente feitas por médicos, fisioterapeutas, tá? O estudo de caso ele pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade, tá? Bem definida como um programa, uma instituição educativa, uma pessoa ou uma unidade social, beleza? Por isso que se diz que é estudo de caso, tá? Os exemplos mais comuns são os que focalizam apenas em uma unidade ou um indivíduo, né? Casos descritos por Freud, tá? Um pequeno grupo, uma instituição como uma escola, ou um evento, né? Por exemplo, a eleição do diretor de uma escola. Tudo isso aí a gente pode fazer aí, tá fazendo aí como estudo de caso. Ver que foi como que se comportou determinada situação durante um determinado tempo, tá? com aquele cidadão, ou com aquele programa, tá? Ou com aquela instituição, beleza? Pesquisa caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do pesquisador com as pessoas investigadas, tá? Criada por Bronislaw, tá? Para conhecer os nativos das ilhas de Trombren, ele foi se tornar um deles, beleza? Ou seja, ele teve que participar rompendo com a sociedade ocidental, montava sua tenda nas aldeias que desejava estudar, aprendia suas línguas e observava sua vida. Seca 2002 ele traz para a gente que esse tipo de pesquisa participante se ele tem que interagir, tá, com aquilo que está sendo, com aquela comunidade. Se for uma comunidade, ele tem que interagir com a comunidade, ele tem que se inserir naquele meio, tá bom? Para que a pesquisa realmente ele possa realmente ter efetividade, tá? E ter mais credibilidade a pesquisa dele, porque assim, não adianta eu falar de uma coisa que eu só ouvi falar, não adianta eu pesquisar uma coisa que eu só ouvi falar, né? Eu escrevo, eu tiro ali, eu posso muito bem fazer uma pesquisa bibliográfica, falo ali, mas se eu for falar de uma determinada etnia ou de uma determinada população, tá? Se eu não me inserir ali naquele meio, como que eu vou dizer que a minha pesquisa é participante se eu não estou participando diretamente ali do cotidiano deles, se eu não me inserir no meio deles, tá bom? E aí, nós temos aí, tá? Nós vamos aprender aí como que essa pesquisa se divide, tá? Como que nós vamos fazer para começar a nossa pesquisa científica, beleza? Aí nós vamos falar um pouco aí sobre a questão do planejamento da pesquisa. Para que seu estudo, né, seja considerado científico, você deve obedecer os critérios, né, de coerência, consistência, originalidade e objetividade. A existência de uma pergunta, né, que se deseja responder, a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à resposta, tá? A indicação do grau de confiabilidade da resposta obtido por Goldberg em 99, tá? Isso aí a gente vê muito na questão da pesquisa quantitativa, tá bom? Onde nós vamos ver ali o p-value da pesquisa, tá? Se tem quantos por cento de confiabilidade aquela pesquisa, tá bom? Quanto ao planejamento da pesquisa, galera, o planejamento de uma pesquisa depende de 3 fases basicamente, tá? A fase decisória, que refere a delimitação do problema de pesquisa, tá? A fase construtiva, aí que é referente à construção de um plano de pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita. E a fase redacional refere-se à análise dos dados e informações obtidas na fase construtiva, tá bom?
a organização das ideias, tá, de forma sistemática, visando a elaboração do relatório final. A apresentação do relatório obedecerá à formalidade requerida pela academia, ou seja, ser ali as regras que eles determinam. Tá? A gente sabe que alguns programas de pós-graduação têm regras de... Tá bom? Acho que todos vocês já ouviram falar, mas se não ouviram, vamos ver bastante isso aí. É ela que rege as regras dos trabalhos científicos, das pesquisas científicas, da redação científica, tá bom? É como nós vamos organizar nossa pesquisa ali. Bom, galera, a pesquisa ela é um procedimento reflexivo e crítico, né, de busca de resposta para problemas ainda não solucionados. O planejamento e a execução de uma pesquisa fazem parte de um processo sistemático que compreende etapas que podem ser detalhadas da seguinte forma. Tá? Ou seja, a revisão da literatura, nós vamos ter uma justificativa, nós vamos ter a formulação do problema, a determinação dos objetivos, nós vamos começar ali a delinear os passos para como vai ser feito a metodologia. Nada mais é o caminho que você vai tomar para poder chegar na coleta desses dados, tá bom? Aí logo depois disso nós em seguida, quando você já coletou esses dados, nós vamos ter a tabulação desses dados, nós vamos ter análise e discussão dos resultados, onde você vai começar. Você pesquisou aquilo que você achou com achados de outros autores, beleza? E aí nós vamos para a conclusão, tá, da análise dos resultados. Você vai concluir aquilo, né, que você achou como resposta lá da sua problemática, tá bom? E aí nós vamos para a redação e a apresentação do trabalho científico, como uma monografia, uma dissertação, uma tese, ou até mesmo um artigo científico, tá? Dependendo aí do grau, né? Se for ali uma graduação, nós vamos ter monografia ou artigo, tá? Se for um mestrado, nós vamos ter a dissertação, se for um doutorado, nós vamos ter uma tese, tá bom? Dependendo do grau que você esteja, você vai passar por um desses três percursos aí. E aí, quando a gente vem falando um pouquinho aí, galera, sobre a escolha do tema, tá? Nesta etapa você deverá responder a pergunta: uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites, tá, ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Você deverá o quê? Levar em conta para a escolha do seu tema sua atualidade e relevância, o seu conhecimento a respeito, a sua preferência ou a sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. Ou seja, se eu gosto, né, de futebol, eu posso pesquisar futebol. Se eu gosto de brincadeiras, eu posso pesquisar brincadeiras. Se eu trabalho com jogos, recreação, eu posso muito bem trilhar para esse caminho dos jogos e recreação, tá? É importante que o pesquisador, ou para quem está terminando ali a graduação, ou até mesmo mestrado, doutorado, que você entre no mundo da pesquisa pesquisando aquilo que você gosta, aquilo que você tem leitura, aquilo que você debruça, tá? Com leituras sobre aquele determinado tema, tá bom? Para que você não venha ter dificuldade na fase da redação. E aí, quando a gente vem ali para a revisão da literatura, tá? Nesta fase você deverá o quê? Responder as seguintes questões: quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? Tá? Pode objetivar
tá? Determinar o estado da arte, tá? Ser uma revisão teórica, ser uma revisão empírica ou ainda ser uma revisão histórica. Isso vai depender muito daquilo que você está buscando pesquisar. A revisão de literatura ela é fundamental, porque ela que nos fornecerá, né, elementos para que você... ela que vai fornecer elementos para você evitar a duplicação de pesquisa sobre um determinado assunto, tá bom? E aí, quando a gente vem ainda mais profundamente sobre a questão da revisão da literatura, essa revisão da literatura ela vai favorecer, né, a definição de contornos, tá, de contornos mais preciosos, que mostrar através da literatura já publicada, que já sabe sobre o tema, quais as lacunas existentes e onde se encontram os principais entraves teóricos e metodológicos daquele determinado tema que ele está pesquisando, tá bom? Por isso que é importante a gente fazer uma revisão da literatura minuciosa, tá? Principalmente periódicos da CAPES, nos programas de pós-graduação, tá? Nas plataformas, nas revistas científicas que tenham que tenham credibilidade realmente, tá? Revista 1A, revista 2A, B1, B2, tá? Dependendo da área aí, tá bom? E uma revisão teórica também, galera, nada mais é do que você insere o problema de pesquisa dentro de um quadro de referências teóricas para explicá-lo, tá? E geralmente acontece quando o problema em estudo é gerado por uma teoria, ou quando não é gerado ou explicado por uma teoria particular, mas por várias, tá bom? Procure explicar como o problema vem sendo pesquisado do ponto de vista metodológico, procurando ali responder quais os procedimentos, tá, normalmente é empregado, tá, nos estudos desse problema, que fatores vêm afetando os resultados, que propostas têm sido feitas para explicá-los, que procedimentos vêm sendo explicados para analisar os resultados, há relatos de manutenção, a generalização dos resultados, do que eles dependem, beleza? Tudo isso são perguntas que nós devemos levar em consideração na hora de fazer ali a revisão da literatura. Bom, a revisão histórica também, ela busca o quê? Recuperar a evolução de um abordagem ou outros aspectos, fazendo a interseção dessa evolução dentro de um quadro teórico de referência que explique os fatores determinantes e as implicações das mudanças. A revisão de literatura, tá? Pesquisa bibliográfica, ela contribuirá para obter informações sobre a situação atual do tema ou problema pesquisado. A literatura ela vai nos proporcionar verificar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema ou de aspectos relacionados ao tema ou o problema de pesquisa, tá? Ou seja, aquilo que eu estou pesquisando, alguém já pesquisou, mas concluiu de uma forma diferente, às vezes, do que eu estou concluindo, tá bom? Pesquisas muito parecidas com as que vocês vão fazer, beleza? Por isso que é importante, é um dos principais passos, né? Essa revisão da seu tema, sobre o seu objeto de estudo, tá bom? E aí você vai começar a ver opiniões diferentes ou similares à sua, aquilo que você está pretendendo pesquisar. E aí a gente vai conseguir o quê? Chegar numa pesquisa não inédita, mas já foram pesquisados, mas não com o mesmo olhar que você está querendo pesquisar. E aí nós temos que ter aí, nós vamos conhecer publicações existentes sobre o tema e aspectos que já foram abordados também, tá bom?
E aí, quando a gente passa por toda essa revisão de literatura, nós vamos para a justificativa dessa pesquisa. Tá? Nessa etapa, você irá refletir sobre o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência do tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e à relevância da pesquisa proposta, ou seja, aquilo que você vai pesquisar, você precisa justificar de uma forma que quem for ler, né, se interesse pelo seu texto, tá? Por isso que a justificativa ela é um dos principais pontos também, porque assim, geralmente as pessoas que pegam artigos, pegam dissertações, pegam teses para ler, eles vão logo na justificativa. Eles vão ver o problema, tá? Eles vão ver o tema, problema, os objetivos, as hipóteses, e depois eles vão ver o que? A justificativa. Sabe? Envolver o leitor através da sua justificativa, eu tenho certeza que ele vai ler toda a sua pesquisa. Tá? A gente vem na formulação dos problemas. Tá? Nessa etapa você irá realizar o quê? Você irá refletir sobre o problema que pretende resolver na pesquisa, se é realmente um problema e se vale a pena tentar encontrar uma solução do problema. Isso porque o objetivo é buscar a sua solução, tá bom? Gil 99 ele fala pra gente que consequentemente o problema ele é qualquer questão não solvida, tá? E que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento, beleza? Essa é uma reflexão aí de Gil, tá? 99. Se você for ver aí, tá? O problema ele tem que ser bem formulado. Do aspecto da sua valoração, beleza? Ele tem que ter viabilidade, ele tem que ter relevância, ele tem que ser algo também que possa ser novidade, exigibilidade, tem que ser oportunidade também. Os problemas, por exemplo, geralmente estudos acadêmicos, investigação pura e aplicada, tá? Bom, quando nós passamos aqui para a construção de hipóteses, nada mais é do que uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de respostas existentes para um problema. A suposição antecede a constatação. A hipótese nada mais é do que propor explicações para certos fatos e, ao mesmo tempo, orientar a busca de Quando a gente vem ali para a determinação dos objetivos, aquilo que se pretende alcançar com a pesquisa, os objetivos precisam ser sintetizados, beleza? Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. Esses três devem estar alinhados, porque não adianta eu ter um problema está totalmente ao contrário de tudo isso aí, tá? O objetivo geral ele será uma síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos nada mais eles vão explicar os detalhes que serão desdobramento, tá, do objetivo geral. Eles vão sair lá do objetivo geral, do objetivo específico. Os objetivos eles informarão para que você está propondo a pesquisa, tá? Isto é, quais os resultados que pretende alcançar ou qual contribuição que sua pesquisa irá efetivamente proporcionar. É uma questão também bem importante no domínio de como você vai fazer essa pesquisa, tá? Nessa etapa, você irá definir onde e como será realizada a pesquisa. Definirá o tipo de pesquisa,
a população, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende tabular e analisar os seus dados. A população, galera, nada mais é do que a totalidade de indivíduos que possuem a mesma característica definida para um determinado estudo. Ou seja, nada mais é do que você, vamos supor, vou pesquisar aqui no estado do Amapá. Quem é a minha população do Amapá? Beleza? E quando eu falo em amostra, a amostra é a parte da população ou do universo, ou seja, quando eu vou afunilando aquilo que eu quero pesquisar, tá? A amostra nada mais é do que a parte da população ou do universo. Seleciona ser probabilística ou não probabilística, tá bom? As amostras não probabilísticas, elas podem ser amostras acidentais, compostas por acaso, né, com pessoas que vão comparecendo. Amostra por cotas, tá? Diversos elementos da população no universo tá na mesma proporção, ou seja, eu vou determinar uma certa cota daquela população para me poder pesquisar. Eu quero 50% só dessa população, tá? Então a gente pode separar as amostras por cotas. As amostras intencionais, elas são escolhidas, tá? Casos para amostra. Eu pesquiso aqui no Amapá, mas a minha pesquisa ela é com uma população ribeirinha, mas eu tenho uma intencionalidade de pesquisar com a população lá do Igarapé da Fortaleza, tá bom? Mas por que essa população? Tá? Então eu vou fazer um julgamento daquela população através do universo dela, porque é próximo, tá, da cidade, beleza? É uma comunidade fácil de chegar lá, tá? E que do Amapá. E quando a gente vem para as amostras probabilísticas, elas podem ser amostras causais, tá? Simples, ou seja, cada elemento da população tem a oportunidade igual de ser incluído na amostra, tá bom? Quando a gente fala das amostras probabilísticas, trato definitivo previamente, tá? Ele vai ser definido previamente, estará representado na amostra. As amostras por agrupamento, nada mais é do que uma reunião de amostra representativa, estará representado também na amostra. Para a definição das amostras, bom? Então, geralmente, quando a gente vai para a questão das amostras, vamos ter o quê? Aplicação de estatística. Isso a gente pode fazer através de software, ou então hoje é muito comum a gente contratar, né, estatístico para fazer análise de determinadas amostras. Deve conter também, tá, a maior parte do corpo do texto, deve ser bem explicado, toda a metodologia adotada para se chegar às conclusões, beleza? Ou seja, a metodologia ela é a parte onde você vai explicar minuciosamente toda a sua pesquisa. Como você fez para coletar aquele determinado dados naquela determinada população, com aquela determinada amostra. A gente vai ver um exemplo aí, tá, de materiais, tá? São imagens, tá? Mapas, software, tá? O método nada mais é do que o processo realizado, bom? Dita, tá? Para obter êxito nesse processo, duas qualidades são fundamentais: a paciência e a persistência, tá? Logo depois que você coletou todo esse dado, você vai reunir esses dados, onde você vai tabular e vai fazer a apresentação dos dados. Nessa etapa você precisa alcançar mão de recursos
manuais ou computacionais para organizar os dados obtidos. Que você escolhe os recursos computacionais para dar suporte à elaboração de índice, cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos, tá bom? Isso é muito normal no dia atuais de hoje, a gente programas de computador para fazer essa análise dos dados, tá? A gente tem programas estatísticos aí que fazem isso rapidinho, tá? Quando a gente vem ali para análise e discussão de resultado, nessa etapa você interpretará e analisará os dados que tabulou, e organizou na etapa anterior. A análise ela deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provar com o objetivo de confirmar ou rejeitar hipóteses, tá? Ou os pressupostos da pesquisa ali que você levantou, tá bom? A gente vem para a discussão e validação da pesquisa, aí a gente vai ter a de teste de hipótese, significância. É sempre bom ter em mente que quando trabalhamos com dados e amostras, utilizamos métodos estatísticos para analisá-los. E isso implica em termos que aplicar testes de atribuir explicações físicas ao que estamos observando e chegamos às conclusões. Bons livros de estatística aí antes de qualquer passo em falso, tá bom? Ou até mesmo procure uma pessoa aí que trabalhe com estatística e em livros nós temos aí bastante vídeo, aulas também sobre estatística, tá? Não é nos cursos, principalmente das áreas de humanas, mas nós vamos ter estatística principalmente nas áreas de exatas aí, tá? Até mesmo na pós-graduação, lato sensu, você nas especializações, algumas você vê, tá? Começa a trabalhar, tá? Essa questão da estatística. A conclusão da análise e dos resultados obtidos. Nessa etapa, galera, você irá interpretar a análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar os dados e provar os objetivos de confirmar ou rejeitar a hipótese, tá bom? Ou seja, e principalmente ela deverá ressaltar a contribuição da sua pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Quando a gente chega na parte da redação e a apresentação do trabalho, tá? Nessa etapa o pesquisador ele deverá redigir seu relatório de pesquisa, ou seja, onde vai ser o trabalho final, né, do curso, ou do mestrado, do doutorado, tá? Onde vai ser esse. A redação final nada mais é do que o produto final dessa pesquisa. A Azevedo 98, ele argumenta que o texto deverá ser escrito de modo apurado, isto é, gramaticamente correto, fraseologicamente claro, ou seja, tem que ser sucinto, tem que ser objetivo, tá? E tem que ter terminologias precisas e estilisticamente agradável, ou seja, o seu texto ele tem que ser preciso, fácil acesso, mas também não pode ter erros gramaticais, não pode ser escrito de qualquer jeito. A redação final aí, do nosso trabalho científico, ele tem que ter uma linguagem mais rebuscada, e tem que ter uma linguagem clara, objetiva, mas também não pode ter erro de português, porque senão quando o leitor pegar para ler e falar, esse cara não sabe nem escrever, então assim, nós temos que ter esse cuidado. Geralmente os trabalhos científicos, as redações finais, elas passam por aí, quem está fazendo mestrado, doutorado, eles chegam até a pagar para fazer essas revisões de textos. E aí nós chegamos no final,
tá? Da nossa primeira etapa, tá? No nosso encontro síncrono, tá? Nós vamos tentar tirar um pouco mais a dúvida. Tá? Acho que no nosso encontro será bem legal aí, onde vocês vão poder tirar bastante dúvidas. Tragam dúvidas para o nosso encontro, tá, síncrono, onde nós possamos debater um pouco sobre essa questão da pesquisa científica, tá bom? Então, fico no aguardo